Olá, bom dia a todos. Aqui é a professora Carol Cruta e hoje nós vamos ter duas videoaulas sobre descrição de cargos. Nessa primeira videoaula, vou apresentar para vocês a relação que a gestão de cargos e salários tem com as demais funções da área de gestão de pessoas. Ou seja, queremos demonstrar a importância de descrever e analisar cargos e pensar na remuneração dos funcionários e o quanto isso se relaciona às demais práticas ou funções da área de gestão de pessoas. A primeira relação que nós trazemos é essa relação com a área de recrutamento ou com a função de recrutamento e seleção. Quando nós temos uma descrição de cargos e salários bem definida, nós evitamos que ocorram nas organizações um excesso nas promoções e o protecionismo, ou seja, nós vamos fazer com que as promoções elas ocorram de acordo com aquilo que está descrito, com aquilo que está lá no plano de cargos e salários, evitando qualquer tipo de mal-entendido e desmotivação dos funcionários. A segunda função é a função de treinamento e desenvolvimento. Essa relação mostra a identificação do potencial em cada pessoa e promover o treinamento e o desenvolvimento em conexão com o sistema de cargos e salários. O que é que isso significa? Que quando nós temos um plano definido de cargos e salários, nós vamos saber exatamente qual é o perfil necessário, quais são as competências necessárias para cada cargo e, caso haja gap dessas competências, nós, enquanto gestores de pessoas, poderemos sugerir, promover que ocorram treinamentos e desenvolvimento para essas pessoas, a fim de eliminar ou minimizar os gaps que forem detectados. A terceira função é a função de plano de carreira. A remuneração associada ao plano de carreiras vem a ser um fator base aos fatores de satisfação ligados ao cargo ocupado, a perspectiva de crescimento profissional. Então, quando nós temos um plano de cargos e salários, nós precisamos também atrelar a ele a função de carreira ou de plano de carreira. Então, quando as pessoas elas têm consciência daquilo que elas podem aprender, daquilo que elas podem crescer dentro da organização, elas tendem a se comprometer muito mais com a atividade que elas estão desenvolvendo. Daí vem a importância de nós termos essa associação entre a gestão de cargos e salários e a função de planejamento de carreira. Uma outra função relacionada à gestão de cargos e salários é a função da avaliação de desempenho. O desempenho ele não deve ser totalmente associado à remuneração financeira e muito menos confundido com pontualidade ou assiduidade. Quando nós temos um planejamento de cargos e salários, nós vamos conseguir realizar a avaliação de desempenho com muito mais facilidade, encontrando efetivamente quais são os aspectos, quais são os indicadores que precisam de avaliação. Isso tudo pode partir, inclusive, a partir das próprias competências que forem colocadas no plano de cargos e salários. E a avaliação de desempenho ser realizada em cima dessas competências ou a partir destas competências já delimitadas no plano de cargos. E ainda temos a função dos benefícios sociais. Nós vimos nas videoaulas anteriores, onde nós exploramos mais a questão da remuneração, que os benefícios eles também fazem parte desse sistema remuneratório. Então, os benefícios eles servem como premiação pelo bom desempenho, suplementam o plano de cargos e salários da organização. Inclusive, muitas pessoas, quando são convidadas a exercerem cargos em outras organizações, repensam se vale a pena mudar, mesmo que o salário base seja maior, repensam os benefícios. Todos nós devemos fazer isso quando vamos pensar em mudar de organização, bem como
enquanto gestores de pessoas, também precisamos nos atentar a esses benefícios que, por exemplo, os concorrentes eles estão oferecendo aos funcionários, para que nós também possamos oferecer benefícios similares e, desta forma, não perdermos os talentos da nossa organização. Então, benefícios sociais também é uma função que se atrela a essa gestão de cargos e salários das organizações. Então, quando nós vamos implantar um plano de cargos e salários, nós pensamos muito na questão da remuneração funcional, com aquele foco no cargo. E recompensamos as pessoas de forma tradicional. Na hora que formos fazer isso, ou seja, que vamos implantar um plano de cargos e salários focado no cargo, nós devemos fazer isso a partir de 7 fases, as quais nós vamos passar a conhecer agora. Para implantar um plano de cargos e salários, a primeira fase deve ser o planejamento e a divulgação desse plano. Então, aqui nós colocamos as etapas que devem ser seguidas no momento em que você vai realizar essa primeira fase. Primeiro, deve-se elaborar o plano. Depois, deve-se discutir esse plano com as chefias ou com as pessoas que lhe contrataram, se for uma consultoria externa, por exemplo, que você estiver prestando. Na sequência, essas chefias devem aprovar o plano e depois disso, esse plano deve ser amplamente divulgado para os funcionários, para que todos tomem conhecimento de qual é esse plano. Numa segunda fase, parte-se para a análise dos cargos. Nessa análise dos cargos também existem algumas etapas a serem cumpridas. Para analisar os cargos, primeiro é preciso compreender esses cargos. Então, se é uma organização já existente, você vai analisar os cargos dessa organização, você vai precisar coletar dados para poder, a partir desses dados, tomar as melhores decisões. A partir da coleta de dados, que pode ser realizada a partir do método de observação, ou de questionário, ou de entrevista, ou ainda fazendo combinação desses métodos, coleta-se os dados, na sequência, descreve-se os cargos, ou seja, você foi lá, entrevistou o funcionário, coletou dados sobre o cargo que ele está exercendo, a partir daí você vai conseguir descrever, especificar melhor esse cargo, quais são as funções atreladas a esse cargo, coloca-se o título desse cargo, inclusive pode-se sugerir novo título para o cargo, classifica-se esses cargos conforme os seus grupos ocupacionais. Então, você pode definir junto com essas chefias se você vai estabelecer cargos operacionais, cargos táticos, cargos estratégicos na sua organização ou algum outro tipo de nomenclatura que seja da preferência da organização. Na terceira fase, parte-se para avaliar os cargos. Então, você vai avaliar esses grupos ocupacionais, vai tentar entender qual é a hierarquia desses cargos. Então, pode-se pensar aí no organograma, quais são os cargos que estão relacionados, a quem esses cargos devem se dirigir. Então, é verificar essa hierarquia dos cargos. E existem procedimentos, tanto quantitativos quanto não quantitativos, e ainda procedimentos não tradicionais que veremos mais adiante. Então, verificando a hierarquia dos cargos, verificando se o salário que está atrelado a cada um desses cargos, vai se escolher o método de avaliação para fazer a definição salarial a partir desses procedimentos que eu já mencionei. Na quarta fase, parte para uma pesquisa salarial. Vocês devem lembrar, quando nós trabalhamos nas videoaulas sobre remuneração, falei bastante sobre a questão da necessidade de equilíbrio, tanto o equilíbrio interno quanto o equilíbrio externo. O equilíbrio interno, quando nós não podemos fazer com que pessoas que ocupem os mesmos cargos tenham salários distintos, inclusive, porque isso ainda não é permitido pela legislação. Mas algumas vezes as pessoas têm cargos diferentes nas suas carteiras de trabalho, por exemplo, mas exercem funções similares. Então, também há uma necessidade, nesse momento, de se fazer pesquisa salarial e de se eliminar esse tipo de erro dentro da organização, a fim de que as pessoas
não fiquem se comparando e dessa forma fiquem desmotivadas para o trabalho. Então, deve-se fazer um estudo do comportamento salarial, de acordo com o setor da empresa, da organização. Deve-se fazer uma pesquisa, coletando os dados, verificando as estatísticas, analisando-se esses dados, acompanhando-se os salários praticados por outras empresas. Isso é bastante interessante, né? O mercado, ele se conhece, então você sabe quanto é que a outra empresa está pagando, especialmente no mercado local, como é o mercado pessoense ou o mercado paraibano, e buscando-se esse equilíbrio interno e externo que eu já havia falado. Na quinta fase é a fase da estrutura salarial. Então, nessa etapa, vai se verificar a curva média do mercado, daquilo que está se pagando depois de ter se realizado as pesquisas salariais do setor, da quarta fase, e vai se verificar essa curva de referência para tentar alcançar esse equilíbrio. Ou seja, é aquele momento em que a organização ela precisa pensar qual é a sua política salarial. Ou seja, né, eu tenho uma política salarial que eu quero pagar acima da média do mercado, agora eu sei qual é essa curva média. Então eu vou poder tomar essa decisão e vou poder verificar se eu tenho condições de fazer esse pagamento acima da média do mercado, porque eu quero ter aqui os melhores profissionais comigo. Não, eu não tenho essa condição ainda, eu sou uma empresa mais nova, eu ainda não tenho tantos clientes, não estou tendo ainda muito lucro e eu preciso ter bons profissionais comigo, mas eu vou pagar de acordo com a média do mercado. Então, isso faz parte das políticas de gestão de pessoas ou políticas de recursos humanos e a organização que vai tomar essa decisão, mas para isso ela vai precisar ter esse conhecimento de mercado. A sexta fase é a fase da política salarial, tem bastante relação com essa questão que eu acabei de citar. Vai-se também pensar nas promoções. Né? Que tipo de promoção? A pessoa entra na minha organização, ela pode chegar até onde? Então, vou fazer promoções horizontais, vou fazer promoções verticais, vou poder reclassificar as pessoas em cargos distintos. Então, alguém entrou como nível médio, terminou um curso de nível superior, terminou um curso de administração, era assistente administrativo. Eu posso colocar essa pessoa agora como analista na minha organização? O ideal é que isso esteja também previsto no plano de cargos e salários da organização, que a pessoa possa ser reclassificada, o que não vai acontecer no serviço público, por exemplo, que não há essa permissão. Se você faz concurso para nível médio, para alcançar um cargo de nível superior, apenas realizando um novo concurso. Mas numa empresa privada, você pode fazer essa previsão dentro do seu plano de cargos e salários de fazer reclassificação. Na sétima e última fase, ainda envolvendo as políticas, mas aqui falando de política de remuneração, que é aquela política que vai além da política salarial. Né? Quando a gente fala de política salarial, a gente está falando daquele salário nominal, complacível, que nós vimos nas aulas, nas videoaulas sobre remuneração. Se alguém tiver dúvida, faz uma visita lá, né, e rever essas videoaulas sobre o nosso sistema remuneratório, e fala lá dos tipos de salário. Essa sétima fase é a política de remuneração, ou seja, pensando aí nessa remuneração total, envolvendo a questão salarial, envolvendo a questão dos benefícios que são pagos, qualquer tipo de premiação, auxílio, ela vai estar aí dentro dessa remuneração total, que é a última fase quando a gente está pensando na implantação de um plano de cargos e salários. Ficamos por aqui com essa primeira videoaula que tratamos da descrição de cargos. Teremos ainda uma segunda videoaula sobre o mesmo assunto. Até lá!